Se você está pensando em comprar Bitcoin agora, eu preciso te mostrar um risco que quase ninguém está considerando. Porque comprar Bitcoin pode ser uma excelente decisão, mas comprar sem uma estratégia bem definida pode custar boa parte do seu patrimônio. Há poucos dias atrás, eu mesmo fiz uma compra estratégica na casa dos 60 mil dólares. O mercado chegou a subir mais de 10%, voltou a cair novamente. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar se essa compra ainda faz sentido, quais os riscos continuam existindo e por que eu ainda acredito que existe uma grande probabilidade de nos próximos dias ou semanas nós vermos mais uma pernada de baixa antes do fundo definitivo. Se você não me conhece ainda, eu sou Viçoso, analista cripto há mais de 7 anos e aqui nesse canal eu compartilho conteúdo de altíssimo nível para quem quer construir patrimônio de forma sólida e consistente, utilizando o mercado cripto para isso. Se é esse o seu objetivo, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal. E se o conteúdo fizer sentido para você, deixe o seu like, ative o sininho e deixe também aqui embaixo um comentário. Assim, sempre que eu publicar uma nova análise, trazer alguma oportunidade, você vai receber em primeira mão. Bora para a análise. Se você acompanha o canal há mais tempo, lembra que eu vendi todos os Bitcoins aqui em 79 mil dólares. Fui, inclusive, muito criticado por isso. Muitas pessoas falaram que eu perderia o bonde, que era uma decisão totalmente errada, que era loucura. E desde então, nós vimos que o preço se desvalorizou aí, ó, quase 30% dessa região onde que eu vendi as minhas posições. E isso faz parte da minha estratégia de preservação patrimonial. A gente preserva em momentos de alto risco e recompra em momentos de baixo risco. E se você assistiu os vídeos seguintes, lembra que eu fiz uma nova recompra aqui na casa dos 75 mil dólares, saí praticamente no 0 a 0 e recentemente fizemos uma nova entrada aqui em 60 mil dólares. Mas eu deixei muito bem claro que essa era uma compra altamente estratégica e que eu poderia inclusive sair no 0 a 0 nesta compra, uma vez que o mercado viesse a entregar novas movimentações de baixa. Eu disse ainda que na minha primeira região de realização, que seria a região onde que as pessoas iriam ficar na dúvida se a gente voltaria a trabalhar dentro dessa estrutura lateral aqui, tá? Ou se a gente iria logo rejeitar, que foi o que aconteceu, e voltar a trabalhar a níveis abaixo dessa região de lateralização. Não tivemos força suficiente para voltar a trabalhar nessas regiões superiores, o mercado continua muito fraco, voltou a retestar aqui os 60 mil dólares, perdemos inclusive o fundo aqui, chegamos a bater basicamente 57.800 mil dólares, mas eu ainda não saí das minhas posições. E vou te mostrar hoje o porquê eu ainda não saí, mas o que eu espero para os próximos dias. Quando a gente olha mais de perto aqui no tempo gráfico de 4 horas, a gente vê que, apesar de não termos visto ainda sinais claros de recuperação, a gente vê que é uma região de interesse comprador. A gente observa, olha só, que toda vez que a gente vem a trabalhar abaixo dos 60 mil dólares, a gente para de ter movimentações abruptas de venda e a gente passa a deixar várias sombras nas regiões inferiores dos candles. Isso me mostra que a gente tem uma região de interesse logo abaixo aqui dos 60 mil dólares. Entre 58 e 60 mil dólares é uma região de forte interesse, onde que a gente vê sinais que podem se tornar o nosso próximo rally de alta. Não quer dizer que daqui eu acredito que o preço vai voltar a subir aos 70, 80, 90, 100 de uma vez. Claro que não. É como eu disse, a partir daqui a gente tem que buscar por sinais de distribuição e sair dessas posições, porque ainda não acredito que tivemos o nosso fundo definitivo desse ciclo. E eu também vou mostrar alguns dados que mostram isso de forma clara. Eu sei que nos últimos dias você deve ter ouvido muitos ruídos, muitas pessoas falando que o mercado vai a zero por causa do Michael Saylor, que ele vai vender mais bitcoins, outras pessoas falando que você vai perder o bonde, que é momento de compra, que o institucional está superposicionado e coisas do tipo. E eu volto a reforçar para você, elimine ruídos do dia a dia,
Elimine ruídos de notícias, de players que ficam falando coisas do tipo para ter engajamento. Nos últimos dias mesmo, o mercado continuava altamente lateral, sem mostrar mudanças realmente significativas. O preço subia um pouco e voltava a cair. Caía um pouco e voltava a subir, mostrando que queria pegar ambos os lados de ansiosos, de pessoas que queriam se posicionar a qualquer custo, queriam utilizar a alavancagem, queria que algo acontecesse. E o mercado, ele crucifica essas pessoas e glorifica as que têm paciência. Então, se caso o mercado não estiver te mostrando sinais claros, dados claros de mudanças significativas, o seu papel como profissional é basicamente sentar em cima da cadeira e aguardar movimentações concretas, aguardar sinais claros, aguardar dados e mudanças significativas desses dados. Eu falei para vocês que a gente vinha numa sequência inédita no mercado internacional, que nunca aconteceu e que muito em breve a gente viria a iniciar correções. Essas correções iniciaram, a gente teve aqui a primeira distribuição, voltamos em V praticamente, mas estamos vendo os primeiros sinais de uma correção mais acentuada. Não quer dizer que a partir daqui a gente já vai ter essa correção, tá? A gente pode, inclusive, romper o topo anterior, a gente pode ficar mais um tempo aqui lateralizando, mas esses são os primeiros sinais de que chegamos em uma região no mercado internacional que tende a puxar o preço para baixo. As pessoas começam a entender que o preço está totalmente sobrecomprado, que o preço está mais caro do que ele deveria. E a gente pode observar a mesma movimentação aconteceu com o ouro. O ouro no ano passado teve uma movimentação totalmente atípica, uma movimentação muito forte o ano inteiro, só que chegou em determinado momento, a gente teve o primeiro gatilho de uma nova correção. Tá? Então, o primeiro gatilho aconteceu nesse candle aqui muito forte. Observe que depois dele, a gente voltou quase que a retestar o topo superior. A gente poderia, inclusive, ter passado aqui do topo superior, mas depois desse primeiro sinal, a gente tende a não conseguir mais ter força estrutural para ter movimentações contínuas e subsequentes de alta. E foi muito claro que a gente observou. Depois disso, toda a movimentação de alta foi suprimida. A gente tem movimentações de alta, correção. Movimentação de alta, correção. Movimentação de alta, correção. Movimentação de alta, correção. E assim vai continuar até que a gente consiga inverter a polaridade desse gráfico. O fato é que quando a gente começar a ver movimentação parecida como essa aqui no nosso mercado internacional, não adianta você cair na falácia de que o mercado internacional vai cair sozinho e o Bitcoin vai segurar, que teremos uma rotação de capital ou coisa do tipo. Até então, o mercado cripto ele é um recém-nascido, ele é um bebê frente ao mercado internacional. O mercado internacional é o exemplo mais sólido que nós temos na economia em termos de renda variável. Então, ele acaba ditando o apetite do investidor. Então, é muito provável que quando essa correção um pouco mais contínua chegar no mercado internacional, ela irá confluir com o nosso fundo cíclico do Bitcoin. Ou ainda que não conflua milimetricamente, ela vai ser responsável por grande parte da queda final, da movimentação de queda final que a gente ainda deve ter no mercado cripto. Eu sei que muita gente fala para você acreditar que não iremos corrigir mais, ou o contrário, que a gente vai ter queda infinita agora, que só iremos recomprar em 20, 30 mil dólares. O que eu peço para você é sempre não acreditar nesses viés. Menos viés, mais patrimônio é o lema aqui do canal, se você ainda não conhecia. Eu tento olhar todas as movimentações do mercado da forma mais fria possível para ser o mais calculista possível, não deixar que as emoções tomem conta das minhas decisões. Porque pensa bem, se eu tivesse me imergido nessas emoções, quando o preço caiu ali para 59, 59,5, 58 entre os últimos dias, é muito provável que eu teria saído
com muito medo das minhas posições, com medo de realmente irmos para 30 mil, para 40 mil. E não, eu segurei essas posições e tenho uma estratégia muito bem definida que, se caso a gente perder as mínimas recentes, é bem provável que eu saia dessa posição, pensando em preservação patrimonial. Porque o nosso objetivo é a gente perder pequeno, tá? Mesmo que seja um stop, faz parte a gente perder aqui 2, 3% do nosso capital. Porque se caso a gente estiver altamente exposto e o mercado realmente dar um drawdown ali até 40 mil dólares, por exemplo, meu amigo, não queira estar exposto e ver o seu patrimônio diminuindo mais do que 30%, 33%, praticamente 1/3 do seu patrimônio indo embora. E mais importante do que 1/3 para baixo, eu sempre falo que o importante mesmo é a retomada. Se você simplesmente não tivesse comprado, você consegue muito mais do que 33%, porque na volta, esse valor de 33%, só para retomar ao valor inicial, ele tem que subir 50%. Então, na verdade, você deixa de ganhar metade do seu capital que você tem só até o marco zero, fora toda a valorização que teremos ainda num bull market, rompendo máximas históricas e muito mais. Então, quando alguém te falar que você está sendo mão de alface ou que Bitcoin só se compra, não se vende, qualquer uma dessas falácias, você deixa entrar de um lado do ouvido e sair do outro e confie na sua estratégia. Seja absolutamente estratégico num mercado que não perdoa amadorismo. Imagina quantas pessoas não compraram ouro aqui na região dos 5 mil dólares. Não precisa de ser nem aqui o topo histórico. 5 mil dólares já estão amargando aqui, ó, quase 20% de desvalorização do seu capital, sendo que tiveram sinais claros de que a festa, que a farra, que o oba-oba tinham acabado e mesmo assim estão presos muitas das vezes até hoje e vão ainda amargurar prejuízos maiores de 30%, 40%, 50% ou mais do seu capital. Então não cometa erros como esse. E um dos motivos que me faz ainda acreditar na possibilidade da gente revisitar zonas acima antes de termos a nossa capitulação cíclica é que toda vez que a gente começa a subir aqui, a gente vai criando liquidez abaixo, mostrando que essas movimentações no curto prazo de o preço voltar entre 59, 60, 58, voltar para 61, é mais uma captura de liquidez do que realmente pressão de venda institucional. Observa que toda vez que o preço começa a dar uma esticadinha, a gente já vê pessoas com alavancagem muito alta nas zonas logo abaixo. Mas quando eu olho num consolidado mensal, a gente observa que temos uma liquidez superior extremamente mais alta do que a liquidez inferior. Então, quando eu olho toda essa liquidez que tem acima, e inclusive a maior concentração dela é onde eu disse para vocês, na casa dos 67 mil dólares, é a primeira barra amarela que a gente viu aqui, que o preço chegou quase a encostar, mas não capturou ela, é muito possível que pelo menos a liquidez aqui dos 67, a liquidez aqui dos 69, a gente venha capturar, fazendo ali um respiro na movimentação antes de termos maiores movimentações de baixa. Entenda que esse não é um mercado mais que privilegia amadores, não é um mercado mais que você vai comprar moeda de sapinho e vai ficar rico daqui a um mês. É um mercado que ele vai compensar quem persistir, ele vai compensar quem tiver uma estratégia de consistência. É mais uma maratona do que 100 metros raso. Talvez na sua concepção você ainda esteja preso, querendo ganhar muito dinheiro rápido, porque viu o que aconteceu com muitas pessoas em 2017, 2020. Mas entenda, o tempo de amadorismo já passou. Hoje em dia é possível sim você ganhar muito dinheiro em um período de tempo curto? É sim. Mas não se prepare para isso. Se prepare para ganhar a maratona, que seja 2 anos, que seja 3, que seja 4, que seja 5. O que vier antes disso é lucro. Porque entenda, de qualquer forma, esse tempo vai passar. E eu estou cansado de ver, a maioria das pessoas não tem paciência o suficiente para entender isso e suportar esse tempo e acabam perdendo dinheiro e saindo do mercado antes do mercado compensar elas financeiramente. Por isso, 95% ou sai no 0 a 0 ou perdendo
muito dinheiro. E quando a gente continua olhando os dados, a gente observa claramente que em todos os fundos cíclicos a gente teve grandes realizações de prejuízo. Para poder suprir essa métrica de 95%, ou no 0 a 0, ou com muito prejuízo, a gente precisa de ver esse prejuízo acontecendo em algum momento. Até porque o mercado é um jogo de soma zero. Então observa que a gente sempre teve momentos de realizações extremas de prejuízo, que, consequentemente, confluem com a mínima histórica de cada ciclo. Observa que a gente teve no ciclo de 2019, a gente teve aqui de novo durante a pandemia, a gente teve no ciclo passado em 2 momentos, quase que no fundo, e depois tivemos marcando realmente o fundo, e até o momento a gente não teve grandes realizações de prejuízo. Observa que essa última realização até os $58 mil, em termos quantitativos, foi muito menor do que a queda que a gente teve aqui dos 79 até os primeiros $60 mil. Essa queda ela está sendo lenta e dolorosa, que é justamente o que os mercados sempre fazem com os investidores. Antes da gente ter o pânico extremo, a gente sempre tem momentos de descrença, momentos de falta de esperança. O investidor abre o gráfico hoje e vê o preço praticamente no valor da semana passada. Chega a semana seguinte, ele vê um leve respiro e novamente o preço volta à semana passada ou ainda cai um pouquinho mais. Isso começa a gerar um sentimento de amargura, um sentimento de desespero naquele investidor, que ele tem 2 opções. Ou ele age como um profissional ou ele vende as suas posições no prejuízo. E acaba, na maioria das vezes, acontecendo a segunda opção e mostrando para a gente grandes picos de realização de prejuízo como esses. Outro ponto que me mostra que a gente ainda não tem elementos suficientes para o preço voltar a subir com consistência é que a gente não vê uma injeção de stablecoins. A gente precisa das stablecoins para comprar as moedas. E observa que em todo o momento de expansão de ciclos, a gente vê forte entrada de capital nessas moedas, coisa que a gente não está vendo, pelo menos ainda. Quando a gente olha também para o custo do investidor de curto prazo, a gente vê que o valor médio do preço deles agora está em 68, cada vez mais esse valor vem reduzindo, e a última vez a gente marcou o topo descendente justamente bem em cima, quando eu fiz ali as vendas nos $79 mil. Foi uma região muito importante quando a gente estava justamente encostando em cima dessa linha vermelha. Observa que a gente agora já está bem deslocado dessa linha, o custo desses investidores ali em $68 mil. Em todos os ciclos, quando a gente tem um descolamento muito grande do custo desses investidores, a gente tem respiros até que a gente volte ali na região do 0 a 0 desses investidores, que é uma região que a gente chama da zona dos arrependidos, que é justamente onde que a maior parte daqueles que já estão descrentes preferem pelo menos sair no 0 a 0 do que tomar mais prejuízo do que seguraram nos últimos meses. E quando eu olho para os ETFs, eu vejo a mesma métrica. Nos últimos dias, praticamente nas últimas semanas, saídas absolutas de preço. Quanto mais o preço cai, mais os ETFs vendem. Isso mostra um comportamento de varejo. Varejos são a maior parte das pessoas comuns, aqueles que estão em 95%, aqueles que comumente perdem o seu capital. E observa que esse grupo dos investidores, eles sempre fazem o contrário do que deveriam fazer para realmente ganhar dinheiro. Observa que quanto mais o preço cai, mais acentua as saídas dessas pessoas, mais eles vendem, mais eles realizam prejuízo. Nesse mercado, não é preciso você ser muito inteligente para ganhar dinheiro, mas é preciso você ser contraintuitivo. Vender quando todo mundo estiver falando em compra, comprar quando todo mundo estiver aterrorizado. Só que o que acaba dificultando um pouco esse processo é que ele não é um processo isolado, que acontece num único dia. Então agora, por exemplo, quanto mais o medo se instaura, mais esses investidores vendem. E você acha que quando a gente tiver sinais claros de capitulação, que seria o melhor momento possível para recomprarmos posições, esses investidores vão estar comprando? Claro que não. Esses investidores, eles acompanham o preço. Em momentos de euforia, eles sempre vão estar aumentando muito as suas exposições e em momento de pânico, eles vão estar perdendo dinheiro, assim como a maior parte das pessoas. E quando eu olho aqui para o gráfico, os investidores que já são mais maduros,
aqueles investidores que detêm Bitcoin há mais do que 155 dias, esse grupo, essa organização de investidores, eu vejo que o preço médio deles está fazendo um efeito contrário. Quanto mais o preço cai e continua lateral nessa região, o preço médio deles está subindo. O preço médio deles, que antes estava aqui na região dos 47, 48 mil dólares, agora já está aqui quase beirando os 50 mil dólares, 49.800 dólares. Então o comportamento desses investidores, sim, é um comportamento de investidores que têm maior pretensão de ganhar dinheiro no mercado, só que também você não pode ficar 100% apegado a eles, por isso que a gente faz uma junção de dados, porque muitas das vezes o preço médio deles fica acima do preço do Bitcoin e a gente vê pânico dentre esses investidores. Até os investidores maduros, existem regiões, existem eventos de final de ciclo que eles entram em desespero e tomam decisões da pior maneira possível. E quando eu olho em termos cíclicos, eu observo que a gente ainda não chegou nem na nossa linha neutra. Mesmo que o preço continue caindo de forma lenta e gradual, em termos de pânico, isso acaba desacelerando o sentimento de mercado. A gente entra na falta de esperança antes de entrar num pânico extremo. Por isso que a gente viu aqui o preço voltando para a região amarela, mas a gente ainda está bem descolado aqui da nossa linha neutra. O que eu falava para vocês, quando a gente ainda estava nessas regiões superiores, que a gente ainda viria testar aqui a linha neutra, que a gente ainda veria um pânico capaz de vermos o preço aqui embaixo, em regiões vermelhas, e muitas pessoas não acreditavam, caíam no viés de que agora é diferente, agora temos os ETFs, agora temos as empresas, os países comprando. Tudo isso são viés que são implantados nas cabeças dos investidores para que eles não consigam enxergar o óbvio. E o meu papel aqui como investidor profissional, que faço isso há muitos anos e agora estou compartilhando as minhas decisões e análises com vocês, é mostrar e ensinar a vocês a terem o comportamento diferente disso. O comportamento que analisa friamente os dados e toma as melhores decisões de maneira mais racional possível. Porque quando eu olho para esse gráfico, agora a gente começa a inverter. As pessoas que não acreditavam que a gente iria testar essa região inferior, elas começam a acreditar, a ver com os próprios olhos essa possibilidade e acontece o contrário. Elas começam a não comprar porque elas veem que vai acontecer aquilo. Agora que elas acreditam, elas já estão totalmente amedrontadas e não conseguem tomar as decisões. É por isso que a gente tem tanta gente comprando em topo e tanta gente vendendo em fundo para concretizar os 95% de perdedores. E quando a gente olha para a nossa análise quantitativa, a gente vê que desde o dia que eu fiz as compras em 60 mil dólares e a gente teve essa lateralização, pouca coisa importante aconteceu aqui em termos quantitativos. A gente observa que o nosso combustível aqui do mercado de futuros, ele andou de lado. A gente teve dias que a gente teve recuada, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu, caiu, fortes movimentações para cima, fortes movimentações para baixo. Praticamente está no mesmíssimo patamar de quando a gente chegou ali nos 60 mil dólares. Só que um detalhe importante começa a chamar a minha atenção. Quando a gente chegou ali nos 60 mil dólares e a gente começou a lateralizar ali, a proporção de contas long para contas shorts, a gente tinha uma proporção aqui muito alta para a ponta long. E, como eu sempre digo, o preço tende a ser sempre contra-intuitivo. Então, a maior parte das pessoas acreditando, especulando que o preço iria subir, o que o preço fez? Ficou lateral e até caiu um pouco mais. E durante toda essa movimentação, a gente viu ainda a gente se mantendo aqui em níveis cada vez mais altos. A gente chegou a bater, olha só, 2,90, quase 3 contas em long para uma conta em short. E a partir da movimentação de hoje, a gente começa a observar uma situação diferente. Observa que a gente saiu de forma rápida de 2,90 para chegar a bater aqui 1,64. E diante disso, é muito importante a gente avaliar o que vai acontecer nas próximas horas. Porque se a gente tende a continuar diminuindo essa proporção, se a gente tende a haver uma continuidade de alta aqui no mercado de futuros, a gente pode estar
estar vendo, pelo menos a curto prazo, uma mudança de caráter aqui dessa lateralização. Observa que durante toda essa movimentação lateral aqui, quando a gente desce um pouco mais para tentar ver algum indício de reversão de tendência, e a gente olha o tempo gráfico de 1 hora, eu observo que durante toda essa lateralidade, a gente só conseguiu superar a EMA 200 do tempo gráfico de 1 hora uma única vez, justamente quando a gente tentou fazer uma inversão de movimento aqui a curto prazo, que a gente entrou aqui dentro e logo retornamos a trabalhar logo aqui embaixo. Foi a única vez que a gente conseguiu trabalhar, olha só, acima da EMA 200 de 1 hora. Depois, a gente chegou perto dela e já recuamos. A gente conseguiu começar a passar dela e recuamos com força. E agora, depois de uma grande captura de liquidez inferior, é a primeira vez, novamente, que a gente está vendo o preço consecutivamente conseguindo aqui, ó, fazer movimentos contínuos acima dessa EMA 200, que pode desencadear aqui no início de uma reversão de curto prazo, que a gente pode acabar conseguindo romper a EMA 200 aqui no tempo gráfico de 4 horas e termos aqui movimentações, pelo menos no curto prazo, de alta, que serão regiões onde que muito que provável eu irei realizar boa parte ou até mesmo totalmente novamente essa minha posição, pois quero muito recomprá-las em regiões-chave mais abaixo, inclusive em momentos de fundo cíclico e capitulação cíclica. E se você gostou desse vídeo, quer saber mais análises como essa, não deixe de fazer a sua inscrição, deixar o seu like, deixar o comentário aqui, que até me incentiva a continuar trazendo aqui um conteúdo de altíssimo nível gratuitamente para ajudar você a tomar as suas melhores decisões. Não se esqueça que você está sendo altamente prudente em investir em você mesmo, em investir em conhecimento, num momento como esse, onde está todo mundo começando a desistir. Lembre que, para ganhar dinheiro de verdade, você tem que ser contra-intuitivo, você tem que ser contra a manada. Quem estiver plantando agora, assim como você está, pode ter certeza que vai estar colhendo muito em breve, onde que os investidores amadores vão querer começar a plantar, você já vai estar com a plantação totalmente colhida. Até o próximo vídeo, forte abraço!